Ora, muito bom dia a todos. Antes de iniciarmos, gostaria só de saber se toda a gente nos consegue ver e ouvir. Confirmem só no chat, por favor. Ok, muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui connosco neste início de manhã. Eu estarei aqui com o Miguel, em que vamos falar um pouco do ano que passou, deste panorama do ano que passou. Estejam sempre à vontade para colocar as dúvidas que tiverem no chat. Depois, oportunamente, no final, iremos responder às vossas dúvidas. Aqui conseguem ver também a apresentação neste momento. Ok, muito bem. Vamos então aqui dar início. O meu nome é David Russo, muitos de vocês já me conhecem. Sou CTO da CyberSec. Estarei aqui com o Miguel, que irei deixá-lo apresentar. Força, Miguel. Então, bom dia a todos. Eu sou o Miguel Fonseca, faço parte da CyberSec desde 2022. Eu estarei aqui à conversa com o David e vamos falar sobre as ameaças mais importantes de 2024. Isso mesmo. Isto, no fundo, vai ser uma conversa em que, por isso é que vos pedi inicialmente também para colocarem as vossas dúvidas e se fizerem algum comentário, é sempre muito interessante para ver a vossa perspectiva, porque um dos principais objetivos é trabalharmos num ecossistema seguro e para isto temos de trabalhar todos em comunidade. O Miguel tem um papel importante que é analisar as ameaças no ciberespaço, principalmente no ciberespaço nacional, que é onde a CyberSec atua na sua grande maioria, e apoia e analisa todas essas ameaças dos vários clientes e parceiros. O objetivo é percebermos aqui o que é que aconteceu no ano passado e refletirmos um pouco como é que nos conseguimos também preparar já para este ano. Então, no panorama atual da cibersegurança, as ameaças têm estado a evoluir. Aliás, todos vocês neste momento já devem conhecer estes conceitos, embora que vamos revê-los, mas este tipo de ameaças são ameaças, umas têm estado a emergir cada vez mais, com mais sofisticação, e sobretudo todas estas ameaças estão a evoluir a um ritmo alarmante. Aliás, nós com a própria inteligência artificial já vemos que o próprio ransomware, infostealers e mesmo emails phishing estão cada vez mais sofisticados, quer em termos de léxico, quer em termos de estrutura. E temos visto que estes ataques estão a afetar cada vez mais as organizações em Portugal. Dentro destas ameaças, nós temos uma das ameaças que está a trazer mais problemas, que são os infostealers, porque não só são tipo spyware, mas já vamos falar mais um pouco adiante, mas sem existir qualquer controle da organização de onde é proveniente os dados, tem sido muito impactante, quer até a nível da reputação. Vamos começar aqui por falar do phishing. Okay. E o que é isto do phishing? Phishing já é aquela ameaça antiga. Muitos de nós já conhecemos esta ameaça. É uma técnica. Primeiro que tudo é uma técnica. Uma técnica de ataque no ciberespaço. E o objetivo principal é enganar. Enganar as vítimas para nos dar informações. Tipicamente nós confundimos o phishing com a recolha da password, mas muitas vezes não é só a recolha da password. É toda e qualquer informação que tenha um grande... peço desculpa. É toda e qualquer informação que permita ao atacante evoluir no seu ciclo de ataque. Nós temos tipicamente o ataque em que o atacante se faz passar por uma vítima, ou por uma entidade legítima, pode ser um banco, uma empresa, ou até mesmo uma pessoa conhecida, um famoso, envia a sua mensagem falsa, um link,
algum tipo de engodo que, à primeira vista, vai parecer autêntico, e por isso é que eu já dei aqui uma pequena reflexão acerca da inteligência artificial, que cada vez mais está a tornar este tipo de ataque o mais real possível. Mas envia essa mensagem que contém, que é o engodo, em que a própria vítima vai fornecer os dados, ou até mesmo vai instalar ou abrir um anexo malicioso, podendo dar origem a outros ataques. Acima de tudo, o objetivo do phishing é explorar esta confiança do utilizador que vai agir, vai tomar uma ação sem questionar. Portanto, aqui como é que a proteção é aquela que nós já sabemos que é estar atentos, ver todos os sinais de alerta, mas isto é cada vez mais complicado nós fazermos porque, aliás, nós mesmos trabalhamos aqui na área, portanto, eu e o Miguel trabalhamos aqui na área e por vezes paramos com casos que são complicados. Percebemos se são reais ou não, e acredito que todos aqui já se depararam com essa situação, mas por isso é que nós temos de trabalhar uma abordagem sempre mais proativa na defesa, ou seja, assumir que algum dia isto vai acontecer, mas também já daqui a um pouco já vamos falar um pouco desta abordagem. Agora, vamos ver aqui o que é que aconteceu no ano passado. Miguel, podes-nos explicar um pouco aqui o que é que aconteceu cronologicamente? Então, em 2024 tivemos 5 campanhas de phishing identificadas pelo Ministério Público, metade do que aquilo que tivemos em 2023, que foram cerca de 10. Aqui observamos que as campanhas que personificam instituições bancárias continuam a ser mais frequentes. Estas campanhas têm o objetivo de roubar os dados bancários das vítimas. Mas também temos observado um aumento de campanhas que simulam falsas dívidas ou falsas multas. Tipicamente, as vítimas recebem um SMS ou um e-mail em que diz que têm uma dívida ou uma multa para pagarem, e se não pagarem, os bens são penhorados ou o valor da multa aumenta. Sim, e isso é um dos pontos, é um daqueles gatilhos mentais, por assim dizer, semelhante àquilo que eu falei anteriormente, em que é para forçar a vítima a agir. Tipicamente, nós esperamos o típico e-mail de phishing, mas neste momento é mais do que isso. Temos SMS, temos o phishing, ou seja, temos a tentativa de phishing desta recolha de informação via voz. E claro, nem vamos falar aqui já de quão os deepfakes estão evoluídos, que permitem simular por completo a voz de outra pessoa, de uma entidade legítima, para esta recolha de informação. Temos aqui um exemplo no e-mail de phishing da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que vemos que claramente temos uma red flag, que é o próprio e-mail. Isto por aqui víamos logo que era um e-mail phishing. Mas por outro, não é muito semelhante por vezes a e-mails que recebemos de entidades. E-mails não muito elaborados, têm negrito o valor da dívida e, claro, sempre levamos um link para resolvermos este problema. E aqui surge depois a necessidade de conseguirmos de existir aqui uma consciencialização geral, que é necessário ter aqui algum tipo de informação nestes e-mails, que só o próprio utilizador que recebe, que seja um token que recebe esses e-mails, para validar e garantir que são e-mails legítimos. Mas não só o phishing, como temos aqui outra ameaça que tem dado que falar nos últimos tempos, que são os infostealers. Tem-nos chegado muitas dúvidas nas nossas formações e às vezes falamos com parceiros acerca desta questão. Mas o que é isto do infostealer?
O Infosealer primeiro não é novo. É um tipo de spyware que está um pouco mais avançado do que aquele que conhecíamos há 10 ou 15 anos atrás, mas são um tipo de malware que são projetados para roubar informações sensíveis de dispositivos que estão infectados. E mais uma vez, este dispositivo está infectado por uma vulnerabilidade. E a vulnerabilidade muitas vezes não significa que seja um software vulnerável. Pode ser um excesso de permissão, pode ter sido a atribuição de uma permissão em software, seja o que for. É uma vulnerabilidade no seu conceito. E a partir daí conseguiram colocar-se na própria máquina. Colocam sempre processos. Muitas vezes o utilizador nem nota porque a sua atividade em termos de requisitos hardware e de processamento, etc., é baixa, mas vemos sempre uma atividade de rede. Porque estes malwares têm como objetivo uma operação de uma forma mais furtiva, uma forma disfarçada, cujo objetivo é capturar dados em bruto, como credenciais, acessos a contas bancárias, informações de cartões, credenciais a redes sociais, muitas vezes até os dados de autenticação armazenados no navegador. E isto é algo, para quem já nos conhece, quer a nível de formação, quer em outros webinars, ou que trabalham diretamente connosco, que nós alertamos sempre, não guardar credenciais no navegador. Não guardar credenciais no navegador. Já vi que temos aqui uma pergunta. Agora, no final, vou responder essa pergunta. Vamos aqui responder que por acaso foi uma excelente pergunta. Mas estava aqui a dizer que nunca guardar credenciais no navegador. Não interessa se digam que o navegador é necessário uma password para aceder ou não. Tipicamente são formas muito inseguras. Nós aconselhamos sempre um tipo de formas mais seguras, inclusive implementamos alguns gestores de credenciais mais seguros. Porquê? Porque o Infosealer, a partir do momento em que tem acesso a essas informações, vai transmiti-las para os atacantes. E os atacantes vão trabalhar esses dados. Vão trabalhar esses dados de forma a categorizá-los. E vão perceber uma coisa. Isto é quase como se fosse a corrida às minas de ouro, em que eles vão trabalhar, vão desbastar aquilo que é válido, aquilo que não é, e posteriormente aquilo que acham que pode ter mais valor no mercado, vão vender. Ok? E depois, ao vender, temos aqui uma panóplia de situações que podem acontecer. E daqui surgem muitos data leaks. E o data leak, no fundo, é toda a exposição não autorizada de dados confidenciais, privados, que muitas vezes, devido a falhas de segurança, como estas, foram comprometidos. Pode ocorrer devido a um ataque, em que existe um acesso indevido a uma base de dados e um roubo da informação, como pode ocorrer nesta forma aqui. Por isso é que é fundamental existir uma implementação de uma cifra dos dados, okay? Uma cifra forte dos dados sensíveis, e, acima de tudo, a utilização de MFA pelos utilizadores. Agora, vamos aqui ver. Aqui, um caso que aconteceu, foi um caso bastante interessante. Miguel, o que é que nos tens a dizer sobre isto aqui? Então, no que toca a Infostealers, tivemos uma grande presença de Luma Stealer e Agent Tesla em Portugal, principalmente no final do ano. A atividade destes dois agentes intensificou-se bastante. E temos um caso que foi o data leak da autoridade tributária. Este data leak foi resultado de uma ação de um Infostealer. Foram expostas e partilhadas várias credenciais da autoridade tributária, de contribuintes e empresas. Esta base de dados circulou em canais de Telegram e WhatsApp. E pronto, teve um impacto bastante grande. Sim. Realmente isto aqui foi muito interessante, não é, Miguel? Porque, aliás, do impacto direto
foi aqui a confusão de que a própria AT poderia ter sido comprometida. Ou seja, quase aqui uma onda de preocupação por parte dos utilizadores, que se a própria password ou não, aliás, nós vimos quer em televisão, quer em vários artigos, que poderia ter havido um ataque. Mas, ou seja, isto aqui torna as coisas um pouco complicadas, porque, vamos ver, depois, isto, claro, houve um esclarecimento, em que os dados estavam organizados de tal forma que poderia ter vindo de uma base de dados relacionada, o que não é verdade, mas temos aqui foi que muitos utilizadores, como estavam comprometidos com o InfoStealer, tiveram esses dados divulgados na rede. O atacante categorizou e organizou os dados e colocou à venda. Nós vemos aqui um exemplo do Pastebin que foi divulgado, em que tínhamos na primeira coluna os NIFs e na segunda coluna as passwords. Que posteriormente, isto depois, para quem não sabe, nós temos depois muito a vertente ofensiva na CyberSec, e na análise destes dados consegue-se até concluir que tipo de organizações eram, se existiam pessoas que estavam a gerir vários números de contribuinte ou não, e que as próprias passwords, fazendo password profiling, poderíamos até concluir informações das próprias vítimas, por exemplo, a sua matrícula. Depois temos aqui o ransomware. O ransomware, o nosso, infelizmente, velho amigo, por assim dizer. Primeiro, malware. Okay? E como eu já disse anteriormente, e já debatemos aqui um pouco, o ransomware, o ransomware só tem sucesso se existir uma vulnerabilidade. Este aqui é um ponto essencial. Seja ela qual for, ou seja, não existe muito mito aqui de que um ransomware pode acontecer sem grande quase como se fosse uma constipação, uma pessoa apanha uma corrente de ar e apanha ransomware, o que não é verdade. Tem que existir uma vulnerabilidade nos sistemas. E para a sua propagação tem que existir muitas fragilidades. Falhas de segmentações de rede, falha no controle de gestão de acessos, uma falha na atribuição de privilégios ou uma atribuição de privilégios a indivíduos, porque não é normal um computador, digamos, está aqui, que é comprometido por uma vulnerabilidade e rapidamente conseguir se propagar a toda a rede. Não é todo normal e tem que ser sempre trabalhado desde o início. Porque nenhuma organização aqui está livre de sofrer ransomware, mas todas as organizações têm condições para que o dano seja mínimo, para que o impacto seja mínimo. Existem vários métodos de infecção, phishing, downloads maliciosos, ou até mesmo exploits em rede, ou o chamado mass exploitation, e o impacto é direto, quebra na integridade dos dados. E tipicamente, quando existe a cifra, ou seja, que isto é um malware que cifra os dados e exige um resgate, quando existe essa cifra, na grande maioria das vezes o atacante já está a receber os dados. Porque depois ter aí a sua vantagem para conseguir receber um resgate em troca da recuperação do acesso. As vítimas é qualquer organização ou indivíduo. Não há, exceto alguns casos, obviamente, mas na sua grande maioria nenhuma vítima sofre ransomware porque é X, Y ou Z. Aconteceu que tinha aquela vulnerabilidade e foi apanhada na rede entre ela e mais 50 ou 100 organizações. E aqui temos um pouco da análise de 2024, que o Miguel preocupou-se em fazer esta organização, em trabalhar isto. Miguel, isto realmente é interessante, não é? Quando olhamos para esta perspectiva. Sim. Temos aqui os grupos que reivindicaram ataques em Portugal, sendo que Killin foi o grupo com mais ataques reivindicados. Sim, isto é reivindicados em Portugal. Atenção, não nos podemos esquecer que, acima de tudo, estamos a trabalhar
um território nacional, e cada um destes tem características diferentes, além do próprio ransomware, até mesmo nas próprias cifras utilizadas. Isto temos que perceber. Temos que perceber aqui que também há aqui um ponto muito importante, que é a cifra, quanto mais complexa for, melhor para o atacante. Porque o objetivo do atacante não é que seja uma cifra fraca que se consiga recuperar rapidamente as informações. É ao contrário. Isto é um processo que nem sempre é rápido. Portanto, eles preocupam-se muito, tanto na cifra como na própria ofuscação do código, para ser muito difícil a sua análise. E temos aqui um exemplo muito interessante que acho que todos nós aqui ouvimos falar deste caso da AMA. Pronto, este caso foi bastante falado na comunicação social. Teve um impacto muito substancial a nível dos serviços públicos e plataformas, causou indisponibilidade da plataforma autenticação.gov e do GovID. Isto demorou alguns dias até ser reposto totalmente. Isso mesmo, e o engraçado foi que demorou alguns dias, mas o impacto foi notório. Aliás, muitos de nós até poderia questionar aqui em forma de inquérito quem é que durante este ataque, né, teve interrupção na sua utilização do cartão de cidadão. Poderíamos no chat ver facilmente que eu acredito que muitos de nós tentámos utilizar. Eu, inclusive, não consegui utilizar durante estes dias o próprio autenticação da Gov para assinar e para fazer inúmeras funções. O que causou logo aqui um impacto bem claro. Bem, também temos aqui outro impacto, os próprios médicos a passar alguma prescrição também tiveram muitas dificuldades, porque todas as organizações, entidades que utilizavam esse sistema ligado à AMA tiveram dificuldade na sua utilização. Agora, temos aqui um exemplo muito interessante aqui da Universidade do Algarve, que foi alvo de um ciberataque. Realmente isto aqui é interessante, Miguel, não é? Isto vemos aqui a questão de uma universidade, porque às vezes pensamos que é só apenas organizações muito mediáticas que são um alvo principal. Sim. Este ataque foi um pouco diferente do anterior. Esta foi uma exfiltração de dados que ocorreu entre 14 a 19 de novembro. E durante este período foram exfiltrados dados pessoais de alguns membros da comunidade, candidatos, estudantes e funcionários. Este ataque foi um pouco difícil de detectar, uma vez que não houve interrupção de sistemas nem qualquer tipo de falha nos serviços da universidade. Sim, sim. Ou seja, isto aqui leva-nos a uma questão aqui que é, ok, temos aqui uma universidade que foi um alvo de ciberataque, quer dizer que propriamente os utilizadores, aliás, propriamente estas organizações, será que estão preparadas ou não? Será que existe um trabalho em prol da cibersegurança ou não estão? Ou seja, não podemos nunca nos descuidar que qualquer entidade pode ser um alvo. Isto aqui seja uma universidade, seja uma entidade mais pequena, seja um pequeno supermercado, todas estas entidades podem ser um alvo imediato de um ciberataque, porque, como eu disse anteriormente, o atacante não quer saber se efetivamente se é uma grande organização, uma pequena organização. Ele vai ver isso depois. Primeiro ele lança o ataque e vai perceber aquilo que conseguiu recolher ou conseguiu afetar naquele momento. Vemos aqui depois, no caso do navegante, que é muito interessante. Isto até afetou se calhar muitos de nós, a mim afetou-me, tive aqui depois já posso partilhar o impacto que eu tive.
Não é, Miguel? Isto aqui realmente, isto é em Lisboa. Sim, isto teve um impacto enorme, principalmente isto ocorreu no final do mês, que é a altura em que toda a gente quer carregar os passos, e os sistemas estavam em baixo. Eu lembro-me que neste dia as bilheteiras estavam com filas enormes, estava praticamente impossível de carregar os passos. Ainda demorou até ser resolvido este problema, hum, mas felizmente conseguiram resolver com alguma rapidez. Sim, aliás, nós temos aqui algo que é interessante, que agora, se nós colocarmos aqui em perspectiva, que, hum, que nós falamos de uma entidade que pode ser comprometida, tem um impacto imediato, mas temos também de pensar que em território nacional nós temos certas entidades que são chave, os chamados serviços críticos, infraestruturas críticas, que se forem comprometidas têm um grande impacto, quer social e económico. E vemos aqui um caso interessante com o impacto no navegante impactou as pessoas, muita gente chegou atrasada ao trabalho. Muita gente chegou atrasada aos seus compromissos porque não conseguiam carregar o passe. Ou porque o sistema o sistema de validação do passe não estava totalmente funcional. Ou seja, houve aqui algo que foi interessante. Também aqui deixo um alerta que é não deixarmos o carregamento para o último dia, que é sempre um problema, que estes ataques podem acontecer, mas notava-se, sobretudo depois até em televisão de meios de comunicação social, em que mostraram filas muito grandes para o próprio carregamento. Claro, temos aqui uma indisponibilização do serviço. Quer dizer que é mesmo esta estrutura, embora que estivesse resiliente, não esteve preparada para aquele momento, por isso é que o impacto foi o que foi, aquilo que sabemos, mas por outro lado também a sua recuperação deu-se em tempo útil, o que foi muito interessante também aqui a observar. Depois temos aqui o conjunto de setores mais afetados, em que, como já mencionámos aqui várias vezes, que um ciberataque muitas vezes é lançado na rede e depois depende aos atacantes, muitos deles não têm grande interesse, mas por outro lado, quando começamos a analisar aqui os setores, já não é bem assim, pois não, Miguel? Não. O setor da indústria foi o setor que teve mais impacto. Neste caso temos um pouco de tudo, todos os setores são impactados, mas a indústria, o setor tecnológico e a administração pública foram os mais impactados no ano passado. Sim, pois claro, isto também temos que ver aqui, primeiro quais é que são nós fomos um pouco mais a fundo nesta análise, quais destas áreas têm mais serviços postos online, quais destas áreas estão mais preparadas e estão mais resilientes e têm, acima de tudo, a sua superfície de ataque externa mapeada. Se nós começarmos a colocar isto em equação, bem como temos aqui a indústria sendo um setor antigo, por assim dizer, em que muitas vezes a sua própria evolução tecnológica é amorosa e demora muito tempo. E claro, se nós nestes setores todos começarmos aqui a adicionar novas tendências, quer na indústria dos IoTs para a própria evolução, quer tecnologicamente, agora os chamados agentes AI, etc. Se nós começarmos aqui a adicionar estas novas tecnologias emergentes, vamos aumentar toda esta superfície de ataque se não cuidarmos dela agora. O que pode-se tornar muito preocupante. E depois, quando nós compilamos esta informação, conseguimos, em perspectiva, ver aqui algo muito curioso, não é? Sim, aqui podemos ver que não são só as grandes empresas que são alvos de ataques e filtrações de dados. Temos aqui algumas empresas com um elevado volume de dados filtrados, que é o exemplo da Fabamac, ou do grupo Cadarço. Temos outras, temos também a Perfumes e Companhias, temos a Aloft e temos a Câmara Municipal de Chaves. Para as restantes, não temos informação dos dados filtrados, nem do valor dos resgates exigidos pelos grupos. Sim, nós no nosso sistema de threat intel recebemos algumas informações
e torna-se curioso que até, isto aqui só um pequeno detalhe, que há muitas organizações que nem sequer sabem que têm os seus dados expostos ou divulgados. E quando nós deparamos com estas organizações, ou por intermédio de parceiros ou contacto direto, existe muito desconhecimento. Porque ou o ataque parou naquele momento, ou as máquinas comprometidas não foram imediatamente identificadas, mas depois vemos esta informação categorizada em alguns sites, em alguns feeds de atacantes, e realmente está lá, e não existe este conhecimento por parte das vítimas. E depois, claro, temos aqui algo muito interessante, quase um wrap-up. O que é importante, a CyberSec trabalha todos aqui nos setores. Nós defendemos muito aqui uma visão 360 na própria organização no que toca à ciberdefesa. Isto, inicialmente, eu disse um ponto que não alonguei muito mais, queria deixar-vos já para aqui, podem colocar nos comentários, mas todas as organizações aqui vão ser atacadas, não há ninguém que não seja. Isto aqui não há nenhuma que não seja, isto é um ponto muito importante. Portanto, nós temos é que tomar aqui outra medida, que é uma medida preventiva. Temos que nos preparar para receber o ataque, para termos uma estrutura resiliente para que o impacto seja mínimo e, perante o nosso plano de continuidade de negócio, estejamos no ar, estejamos operacionais o mais rapidamente possível. Mas para isso temos de ter em conta vários fatores e vários riscos. Além de, claro, isto é o fator mais antigo, e será sempre mais antigo de toda a humanidade, é o próprio homem, a própria humanidade, nós somos seres dinâmicos, é normal. Mas para isso nós temos de ter sistemas resilientes que estão preparados para receber este nosso erro e que aquele nosso erro não se propague. Seja abrimos um anexo do e-mail que tenha ransomware e o ataque fica contido naquela máquina, mas para isto temos de trabalhar, temos que implementar políticas de segurança da informação, mas acima de tudo identificá-las. Nós trabalhamos muito esta vertente, quer a nível da formação, quer a nível de, sobretudo, de serviço. Porquê? Porque o impacto são os impactos, quer a nível do indivíduo, das empresas, são muitas vezes distintos, embora que se cruzam muitos deles. No indivíduo temos muitas vezes a perda de identidade, que é uma realidade que está a começar a ser muito conhecida em Portugal, que já temos vários casos que vêm ter connosco, várias pessoas, está-me a acontecer isto, ou tenho este crédito, ou aquele problema, e quando nós vamos fazer uma investigação, percebemos que as razões, e apoiamos nesse sentido, ou até mesmo a perda financeira quando falamos em phishing, muitas vezes com as burlas, ou ainda vimos recentemente aquele caso do Brad Pitt, que enviava mensagens via Messenger, que é algo curioso. Porquê? Porque está sempre a mexer aqui com certos fatores humanos. Por outro lado, temos as empresas, que acima de tudo os danos reputacionais são cada vez mais impactantes. Se tivéssemos esta conversa, este webinar há 5 ou 6 anos atrás, não pensaríamos desta forma quando hoje olhamos tantas organizações de grande relevo a serem comprometidas, muitas não a darem qualquer tipo de informação, mas quando descobrimos ficamos sempre um pouco sugestionados a razão, porque é que aconteceu, porque é que não houve esta informação, porque é que isto não foi feito. Nós temos a nossa plataforma Ovidiatos, viram aqui um pequeno vídeo da apresentação, em que conseguimos mapear toda esta superfície de ataque externa, superfície de ataque interna, todo o risco e o fator de risco do próprio utilizador referente a essa organização e essa organização referente no seu próprio ecossistema. Porque, acima de tudo, a cibersegurança, e na nossa visão, temos de trabalhá-la num ecossistema seguro, em que todas partilham dados, todas partilham informações que se podem proteger umas às outras. E por isso é que também lançámos recentemente um novo projeto, o CyberSec Pro. Estou a ver aqui já muitos comentários muito interessantes e agradeço-vos, continuem a comentar que é muito bom isto.
Lançámos aqui, estava a reformar o CyberSec Pro. Nós, mais dia menos dia, também vamos lançar aqui o site oficial. Mas porquê? Porque torna-se muito importante, além de uma formação especializada e de uma formação vocacionada, ser uma formação que permita a qualquer profissional na área da cibersegurança consiga estar preparado para estas novas ameaças. Nós não podemos estar ainda a pensar que aquela ameaça de há 10 anos atrás vai continuar. Não. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a ameaça evolui. A ameaça está em constante evolução e nós temos de estar preparados. Por isso é que nós, nesse sentido, temos a CyberSec Pro, que permite que permite que permite aqui a qualquer profissional estar dentro de uma framework e evoluir assim numa carreira, quer seja CISO, quer seja pentester, quer queira ser um elemento de uma equipa de resposta a incidentes. Mas isto neste momento temos de trabalhar todo num globo. É desde o utilizador que tem que ser consciencializado no fundo e tem que ter alguém que o ajude, porque nós temos de trabalhar em comunidade que tem que ativar o duplo fator de autenticação. Se mesmo que a informação seja divulgada, está protegido nesse sentido. Que existe, acima de tudo, aqui um conjunto de plataformas. Aliás, nós estávamos aqui a recordar num exemplo muito interessante, que nós temos o curso do colaborador ciberseguro, e algum do feedback que nos dão é que a maioria das pessoas não tem sequer noção do que é um multifator de autenticação. E muito menos tem noção do impacto. Isso mesmo. A engenharia social vai ter sempre um maior fator de risco. E isto é algo, na CyberSec, que já sabemos. Isto existe. Temos é de trabalhar as nossas medidas defensivas, que é, caso exista algum problema, quer connosco, que trabalhamos na área, quer quem não trabalha na área, se existir algum problema, existe logo uma barreira que vai proteger nesse sentido. Portanto, nós sabemos que, e já abordámos aqui a inteligência artificial, que realmente está num ponto muito, muito interessante. Nos nossos debates internos, estamos muito na expectativa do que é que vem aqui o que é que vem aqui neste ano, no que se refere à própria cibersegurança na perspectiva da inteligência artificial. Ainda existe muito avanço a fazer, mas por mais que a inteligência artificial se consiga acomodar e trazer novas ferramentas, isto depois torna-se muito redundante, que é a nossa criatividade nunca vai ser substituída. Portanto, por mais que nós tenhamos um modelo que trabalha com os dados, que está à procura da nossa falha, nós temos de ser criativos na nossa defesa. E temos de ter a capacidade de estarmos sempre em constante adaptação a estas novas realidades, como sempre o fizemos. Se nós já fizemos estas mudanças todas, aliás, temos de pensar em revoluções industriais, temos de pensar nisto tudo. Se nós já fizemos isto até agora, não vejo qual é que vai ser uma diferença com a inteligência artificial. Muito bem. Agora, vamos aqui ver alguma das perguntas. Eu notei aqui uma questão, aqui desde o início. Isto está aqui. Ok. Infostila é equiparado a um Trojan? Esta pergunta é interessante. Porquê? Porque, primeiro, são ciberarmas. Segundo, ambos disfarçam-se como uma aplicação legítima para roubar informações. Mas temos aqui princípios diferentes. O Trojan pode ter vários, podemos falar até do RAT, que é para um Remote Access tool para nos dar acesso direto à máquina. Pode ser um Firewall Disabler ou um outro tipo de software disabler. No fundo, é algo que entra na máquina com um objetivo muito único. E tipicamente é para permitir um acesso ao atacante. Infostila tem um objetivo diferente, que é, embora características aqui semelhantes, mas é um envio, é a exfiltração da informação. Ok? É a exfiltração da informação. Agora, temos aqui qual
o ransomware mais interessante que analisamos. Esta pergunta, por acaso, é muito interessante. É aqui muito interessante porque ao longo do tempo nós vimos vários ransomwares, nós analisamos vários e temos visto que muitos deles estão a ficar cada vez mais complexos, para a sua análise, estão cada vez mais interessantes também de analisar, mas Miguel, acho que melhor do que ele, diz-me um ransomware que acho que à primeira vista te possa parecer interessante. Eu acho que aqui podemos referir o Lockbit. O Lockbit, Ok. porquê? Porque este utiliza técnicas de evasão para contornar sistemas de detecção, por exemplo, os antivírus, e é um ransomware altamente automatizado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se tens uma opinião diferente. Não, acho que é interessante, aliás. Falaste no Lockbit, acho que quando se fala isso, eu lembrei-me aqui de um modelo que eles têm, que é o Double Extortion. Sim. Em uma extorsão dupla, em que além de cifrar os dados, os próprios atacantes ameaçam logo a divulgação das informações caso o resgate não seja pago. Ou seja, existe logo aqui esta ameaça direta, para se conseguir rapidamente obter aqui o resgate. Mas claro, isto também depois funciona muito por reputação, porque quando se sabe que os atacantes cumprem muito aquilo que dizem, pois também há aqui a tendência às vezes quanto ao resgate, mas eu acredito só isto aqui de falar dos resgates, o que não se deve pagar. Mas só aqui já teríamos que fazer aqui outra sessão para falarmos um pouco sobre isso, seria muito, muito interessante. Agora, temos aqui os dados das credenciais da AT não foram filtrados do sistema da AT, certo? Nós não referimos isso, aliás, em nenhum momento dissemos que tinha sido filtrado da AT, e inclusive temos aqui um slide que foi partilhado, em que o que tivemos aqui foi referente a um infostealer que exfiltrou informação do computador das vítimas, ok? Não dos sistemas da AT. Agora, Miguel, deste esta aqui, ou seja, Portugal é um bom alvo de ciberataques e estudaram o porquê dos grupos escolherem Portugal como alvo. Miguel, força. Assim, Portugal é um bom alvo, e isto porquê? Em Portugal há pouco investimento em sistemas de segurança, pronto, e também em sistemas informáticos novos. Nós vemos muitas vezes que as infraestruturas, por exemplo, públicas, ainda usam equipamentos antigos, com muitas vulnerabilidades, bastante desatualizados. Há casos de organizações em Portugal que ainda utilizam Windows XP, infelizmente, Windows Vista, Windows 7, pronto, e temos outro problema, que é a falta de formação do pessoal, ou pouca literacia informática no geral. Sim, isto é interessante, só aqui para complementar, esta pergunta é muito curiosa. E falaste aí num ponto que é o Windows XP. Aliás, eu deixo aqui uma reflexão a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Deixo aqui todas as pessoas que estão a ouvir um ponto de reflexão, que é, na vossa organização ainda tem alguma máquina que vocês conheçam e saibam que ainda tem Windows XP? Se a resposta for não, com certeza é ótimo. Se a resposta for não sei, aconselho a verem. Porque muitas vezes aquela máquina está esquecida e está exposta para a rede, estão expostas para a rede, muitas vezes são o vetor de entrada. O Viriatos faz algo muito interessante na sua análise. Quando detecta logo um Windows XP, manda logo o alerta e gera logo um alerta referente ao seu risco, e a recomendação
direta para... Isso mesmo, eu estou a ver aqui comentários, sim, Windows 2000 é igualmente mau, e vou só acrescentar os próprios servers. Os próprios Windows Server, também mais antigos, também são um grande problema. Mas o Virados lança um alerta e depois dá a recomendação ao responsável que está na plataforma de algumas sugestões perante de forma peer review daquilo que deve fazer e o grau de sucesso. Muito bem, temos aqui o Hospital Dr. Nélio Mendonça, também foi atacado. O Hospital Garcia da Horta, em Almada, também foi atacado. Isto é muito interessante, não é, Miguel? A questão dos hospitais. Quando falamos aqui nos hospitais, torna-se aqui curioso porque... Não é, Miguel? Sim, nós não temos esses dados. Ou seja, nós não. A maior parte dos dados que nós utilizamos para estas apresentações são dados que são publicados na comunicação social. Muitas vezes as organizações não querem que se revele que foram atacadas, e é nesse sentido que não temos aqui todos, porque existem muitos mais. Por exemplo, não foram só os hospitais, temos mais câmaras municipais que foram afetadas, temos outras organizações que foram afetadas e não quiseram partilhar essa informação. E então nós respeitamos, pronto, a decisão das organizações e não partilhamos essa informação. Sim, e depois há aqui um ponto interessante, quando, só aqui para acrescentar, que é a questão da não divulgação. É que a não divulgação depois vai gerar aqui algum enviesamento dos dados. Porque, efetivamente, todas as organizações são atacadas em Portugal. Agora, a divulgação é muito importante pensar aqui alguns ataques mais recentes, mediáticos, Bybits e por aí adiante. O importante aqui é, ok, fomos atacados, o que é que fizemos e porquê é que fomos atacados? E como é que esta informação pode ajudar outra organização no nosso ecossistema? E é muito importante isto, porque se os próprios atacantes trabalham em comunidade, e todos nós sabemos, trabalham em comunidades, em fóruns, estão reunidos, sempre foi assim. Sempre se ajudaram uns aos outros. Porquê é que nós, na perspectiva da defesa, não o fazemos? Por isso é que estão sempre um passo à frente. Porque existe uma comunidade resiliente que se adapta e que se entreajuda uns aos outros. E é essa a grande vantagem, que é a vantagem da comunidade. Bem, agora temos aqui uma outra pergunta. Isto agora bloqueou. Como proteger os seus dados para não caírem numa data leak, e vem aqui do Célio. Por acaso, é uma pergunta muito pertinente. Miguel, acho que melhor do que eu poderás responder aqui a esta pergunta. O que é que me dizes? O primeiro passo é implementar boas práticas de segurança, utilizar senhas fortes, mudar as passwords com frequência, 3 meses, 6 meses, não mais do que isso. Ativar multifator de autenticação, manter os softwares atualizados, educar os colaboradores para casos de phishing, usar cifras de dados. Pronto, acho que são assim os pontos-chave. Não sei se queres acrescentar mais algum ponto, David. É algo que quero só dizer aqui quanto ao Data Leak é dados sensíveis em bases de dados têm de ser cifrados, ok? Isso, a utilização de MFA é essencial. Porquê? Porque nós aqui trabalhamos que se existir uma boa cifra nas bases de dados, nós trabalhamos aqui com o tempo. Ou o atacante tem uma lista, ou uma chamada word list, grande o suficiente e tem poder computacional forte o suficiente para conseguir quebrar em tempo útil. Atenção, em tempo útil, que é
ser mais rápido a fazer a quebra da informação do que nós somos mais rápidos a alterar toda a base de dados e a renovar todas as passwords. Ou então é sempre aquela situação. Portanto, cifrar a base de dados e MFA, muito importante. Atenção, sempre que nós dizemos aqui algo, por favor, nos comentários também acrescentem. O objetivo aqui, eu vi aqui um comentário que, desculpem, vou só saltar aqui. Os cibercriminosos não têm que seguir diretivas ou regras de conduta. Nós, latinos, temos um grande problema quanto a isto, que é, por vezes, temos dificuldades em pedir ajuda ou partilhar informação. E isto não tem propriamente a ver com regras de conduta. Mas se a minha organização é atacada e eu estou num ecossistema com umas outras tantas, se eu, se calhar, se pedir ajuda e disser, olha, aconteceu-me isto, já vos aconteceu, se eu não tiver esta questão de ego, se calhar temos aqui outra abordagem à parte da ciberdefesa. Agora, temos aqui a computação quântica, é algo que nos deve preocupar em 2025. Assim, primeiro, isto é daquelas áreas que temos que acompanhar de perto. Em vários estudos, aquilo que já vemos cá aí vários computadores com núcleos quânticos a serem desenvolvidos, obviamente temos que acompanhar todos estes progressos, porque é muito importante. Agora, o que é que isto tem em termos de opinião? Isto é, se alguém aqui, por favor, estiver a trabalhar na área da cibersegurança quântica, também se pronuncie, mas na minha visão é, a partir do momento, isto é como tudo, a partir do momento em que existir uma quebra a partir de núcleos quânticos de todas as cifras que existem, porque eventualmente vai acontecer, também vai existir, por outro lado, umas novas cifras que sejam quantum proof. Acho que isto vai sempre acompanhar lado a lado, com desfazamento, mas acima de tudo, trabalhamos sempre na nossa defesa. Temos sistemas como o Viriatos na nossa organização a olhar para todas as máquinas, estabelecer perfis de risco. Porquê? Porque a computação quântica vai acelerar aqui um processo. É verdade. Mas se nós tivermos todo um conjunto de medidas bem definidas, temos uma organização resiliente. Ok. Existem hoje em dia muitas ferramentas para cibersegurança e monitorização, como distinguir o trigo do joio. Miguel. Assim, o mercado tem várias opções, não é? Mas acho que, uma vez que estamos em Portugal, acho que o Viriatos seria a melhor opção. Pronto. Esta É teve uma uma ferramenta. rasteira. É uma ferramenta 100% nacional, desenvolvida por nós. Pronto. Sim, este aqui, estava aqui a pensar numa coisa, desculpa, Miguel. Eu tenho estas coisas aqui, quem me conhece sabe que eu gosto muito destas. Isto como tu disseste, há muitas soluções. Há muitas soluções para monitorizar. Aliás, temos uma solução open source que é o Azul. Mas quem já mexeu no Azul sabe a complexidade da ferramenta. Depois, por outro lado, temos insuficientes, certo? Há aqui muitas soluções que são insuficientes ou não adaptadas para a organização. Mas temos o próprio Viriatos, que além de agregar esses eventos, trabalha a informação. Porque acho que porque o futuro aqui é mesmo trabalhar esta informação e termos algo que não nos obrigue a ir a múltiplas plataformas, certo? Agora, temos aqui outra da Daniela. Em termos de educação, se não seria interessante fazer campanhas de ciberhigiene nas escolas?
Assim, na minha opinião, pronto, e se calhar vai contra aquilo que muita gente pensa, eu acho que uma criança que está no quinto ano não devia ter um telefone. Isto porque isto abre portas a muitos problemas. Não é só porque as crianças podem cair em burlas ou isso, mas temos também as redes de pedofilia, por exemplo. E acho que uma criança no quinto ano não tem. Pronto, acho que se torna um alvo fácil, acho que é fácil de aliciar qualquer coisa. hum, as crianças fazem tudo por uma recompensa e, e, pronto, e são crianças, muitas vezes não têm noção do que é que está a acontecer. É como a carta de condução, não é? Nós precisamos ter uma licença para conduzir. Precisamos ter a consciência do perigo, a consciência de como manobrar. Portanto, isto aqui, vamos ver, isto eu concordo, Miguel, isto as crianças nesta idade não deveriam ter telemóveis, ou quando têm é como se fosse, ou seja, como, aliás, nós quando falamos de há 15 ou 20 anos atrás, as crianças tinham um telemóvel quando precisavam de ligar aos pais numa urgência, quando o tinham, e era um telemóvel super simples e era suficiente, e quando não tinham um telemóvel sabiam ir ter, que isto é algo importante, iam ter com alguém e diziam: preciso de ajuda, podem ligar aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, ou seja, a quem for. Agora, o que é aqui é importante neste aqui é que é importante fazer campanhas de ciberhigiene, sim, mas têm que ser adaptadas. O nível de raciocínio e desenvolvimento de uma criança de 5º ano e de maturidade é diferente de uma criança do 7º ano, do 9º ano e os adolescentes do secundário. Existem várias iniciativas que já são feitas, mas acima de tudo começa em casa. Vai sempre começar. Ou seja, é os pais terem consciência dos perigos e não é esconder, é falar sobre isso. É explicar. Eu conheço muitos casos de adolescentes que têm, acima de tudo, têm acima de tudo usam telemóvel, etc., têm redes sociais, mas têm tudo controlado e os pais falam abertamente sobre os perigos e etc. Agora, temos aqui uma questão que, João França, a tua questão não foi ignorada. Simplesmente é uma questão que demora mais tempo do que esta. E a questão é uma questão pertinente, que é tendências para 2025. Esta é uma bela questão. Isto, se nós tivéssemos aqui a famosa bola de cristal, poderíamos tentar responder. Mas aqui, para 2025, primeiro, nós, mais uma vez, vamos ter aqui o boom da inteligência artificial. Já sabemos que não vale a pena estarmos aqui sempre a tocar na mesma tecla, porque senão isto é como a maioria da informação que temos agora, que é qualquer coisa, inteligência artificial. E vai aumentar, vai ser isto e aquilo. Primeiro nós temos que preocupar com os ataques que ocorreram. Nós vamos ter infosealers a aumentar. Ransomware vai continuar porque é lucrativo. E dentro do ransomware, que é lucrativo, que é um negócio, vai haver sim motores de inteligência artificial que vão aprimorar o código, vão tornar um código muito mais eficiente e mais rápido de ser feito. Aliás, plataformas como Ransomware as a Service vão ser plataformas muito interessantes para desenvolver a ransomware, mas acima de tudo, claro, com esta crescente utilização da inteligência artificial, vai automatizar e sofisticar todos estes ataques, vão se tornar muito mais difíceis de detectar e mitigar. Portanto, aqui o primeiro ponto de conselho é, além desta tendência neste ponto aqui, é, se nós não temos monitorização, nem temos medidas preventivas, devemos começar a olhar para isso. Como é que está a nossa rede? Qual é que foi a última análise de vulnerabilidades? Já fizemos pentests? Pentest não é análise de vulnerabilidades. Já testámos efetivamente as redes? Sabemos tudo o que existe debaixo de casa ou não? Só algumas questões temos que fazer. Se não temos um sistema, um sistema de monitorização, podem falar connosco, implementamos o Viriatos e veem se realmente
faz sentido para conseguirem ter uma percepção por completa daquilo que têm. Agora, temos aqui uma questão que é, vai-se também a esperar um aumento, que já se tem vindo a notar nestes últimos tempos. Nós temos recebido vários alertas sobre isso, que é um aumento da taxa de ransomware nos setores críticos. Algo que é interessante, já falámos aqui na saúde, e vai aumentar a saúde, na educação e serviços financeiros. É algo que muito possivelmente irá aumentar, porque são setores muito interessantes. Depois, temos aqui outra questão, pegando num tema que há bocado já abordámos, que é a convergência do TI e do OT na parte industrial, vai aumentar a superfície de ataque. Ou seja, todos estes dispositivos IoT e sistemas industriais vão se tornar cada vez mais um alvo muito interessante. Agora, a própria computação quântica, como eu já disse, e disseram que é algo muito bem, seguir aqui as normas que existem, estarmos atentos a isso, acima de tudo, temos de acompanhar de perto, depende muito dos desenvolvimentos deste primeiro semestre, que é interessante ver no final deste semestre como é que nós estamos a nível do quanto, mas acredito que esta curva de desenvolvimento vai ser uma curva exponencial e poderá ser mais rápido do que se pensa, mas ainda não sabemos ao certo, isto é a nossa análise, se ainda será este ano ou no próximo ano é que poderemos ter um boom associado a isto. Agora, também muito interessante, vejo aqui já um tema sobre o DDoS. Sobre o DDoS, obviamente, se nós tivermos aqui até os chamados agentes AI a conseguir propagar estes ataques, nós temos uma maior rede com uma maior capacidade deste tipo de ataques. Muito bem. Muito bem. Com isto, resta-nos agradecer a todos por nos terem ouvido aqui nesta hora, nem sinceramente não dei aqui pelo tempo passar. Obrigado por estarem connosco. Qualquer dúvida que tenham, falem connosco. Se tiverem interesse em conhecer mais sobre o Viriatos, sobre o nosso projeto CyberSec Pro, sobre a própria CyberSec e da Academia Nacional de Cibersegurança, estejam à vontade para falarem connosco. Falamos com vocês, marcamos aqui outro momento e falamos sobre isto. Acima de tudo, o que é muito importante é ajudem-se uns aos outros. A nossa premissa é um ecossistema seguro. Nós sozinhos não fazemos nada. Cada um de vocês sozinhos não faz nada. Temos de nos ajudar todos uns aos outros para criarmos um ecossistema de segurança. Ok? Miguel. A minha resta-me agradecer pelo tempo também. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, contactem, não hesitem. Pronto, resta-me despedir de vocês e mais uma vez obrigado. E obrigado, Miguel, por estares aqui neste teu dia de férias. Eu é que agradeço. Obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, bom dia.